E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas Santos e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre lawfare. Nicolau Maquiavel escreveu em seu livro O Príncipe: há duas maneiras de lutar, com força ou com as leis. A palavra lawfare é a junção das palavras inglesas law, que significa lei, e warfare, que significa guerra. E o termo lawfare, ele significa o uso da lei como arma de guerra. E foi um conceito introduzido nos anos 1970 e que originalmente resulta de um tipo de guerra híbrida, em que um país utiliza o seu sistema jurídico, a sua legislação, como forma de combate e para perseguir opositores políticos e conseguir alcançar determinados objetivos. Ou seja, são manobras jurídicos legais que substituem o uso da força armada. Então, lawfare seria comparável ao uso estratégico de processos judiciais visando criar impedimentos jurídicos a adversários políticos. Ou seja, você usa a perseguição legal para retirar o seu dissidente político da jogada. Dessa forma fica muito fácil de você ganhar uma eleição, por exemplo. E implementar, né, a ditadura da burguesia contra o proletariado. Então vejamos o seguinte: um país em que tem o seu sistema jurídico viciado, e junto com esse sistema jurídico viciado, ele utiliza a opinião pública, ele acaba condenando um dissidente político, um opositor, mesmo sem que ele haja sido condenado de forma justa em um processo legal. Simplesmente a justiça é utilizada para perseguir aquele que é declarado inimigo. E na maioria das vezes, em diversos casos que eu vou citar ainda nesse vídeo, ao oponente, que é o perseguido, são feitas acusações frívolas, inconsistentes e geralmente infundadas. Às vezes o cara nem chegou a cometer o crime de fato, porém a imagem dele fica tão desgastada que é inviabilizado que ele continue no jogo político, né? Então, essa expressão, lawfare, ela foi disseminada pela primeira vez pelo coronel da Força Aérea Americana, né? Charles Dunlap, em 2001, em uma conferência em que ele disse que uma outra forma de guerra, além da guerra híbrida e da guerra psicológica, seria o lawfare. Seria uma guerra em que os Estados Unidos da América usaria sistemas jurídicos de outros países para que os interesses americanos fossem implementados nessas nações, né? E dessa forma os Estados Unidos conseguissem dominar outros países, né, e introduzir seus produtos, extrair dos citados países outros interesses, sem precisar fazer o que foi feito no Iraque na década de 90, né, no final dos anos 90, em que grandes bombardeios, invasão bélica, invasão militar foi utilizado para dominar e subjugar aquele país. Então agora vamos falar de lawfare no Brasil. Esse termo ele foi cunhado recentemente, porém a prática não é nada nova. Em 1898, o então presidente Campos Salles, ele assumiu a presidência da República e reformulou um arranjo institucional no qual o poder central apoiaria oligarquias estaduais e essas apoiariam o poder central. Isso ficou conhecido como coronelismo, o Pacto Coronelista, que durou até o ano de 1930. Naquela época, os juízes, né, e a justiça no Brasil eram apenas estaduais, não havia justiça federal, né? Então, o poder judicial estadual ele passou a ser servil ao governo federal. Até que o governo Campos Salles ele criou em 1988 o Ministério Público Federal, com o objetivo inicial de perseguir seus dissidentes políticos. Então a prática ela já é muito antiga no Brasil. E não só no Brasil. Na Espanha, por exemplo,
Em 1936, a esquerda espanhola ganhou as eleições. Porém, os opositores de direita não aceitaram os resultados da eleição e começaram uma perseguição jurídica ao governo que acabava de ser eleito na Espanha. Até que o chamado Francisco Franco, né, Barramonde, muito conhecido Francisco Franco, ele conseguiu derrotar judicialmente, contou com grande apoio popular e derrubou o governo de esquerda. E tomou posse do governo federal da Espanha. E isso culminou mais tarde, em 1939, na Guerra Civil Espanhola, né, que foi liderada pelo Francisco Caballero, que lutou contra Francisco Franco. Né, e todo mundo sabe que a Guerra Civil Espanhola foi extremamente sanguinária, e a gente vai fazer um episódio aqui no canal falando especificamente dessa guerra civil, certo? Porém, acontece que após a Guerra Fria, os Estados Unidos ele vem institucionalizando guerras híbridas ao longo de todo o mundo, né? E uma forma de manter o controle do continente latino-americano é por meio do lawfare. Isso pode ficar evidenciado pelas citações que vou apresentar agora. No dia 1º de setembro de 2016, o Senado brasileiro destituiu uma presidente democraticamente eleita, Dilma Rousseff, em um juízo político das denominadas pedaladas fiscais, que já hoje, em 2020, já está mais que provado que as pedaladas fiscais não eram crime, porém, de forma política, o Senado colocou impeachment na presidente, retirou a esquerda brasileira do poder e colocou um direitista, um inimigo infiltrado chamado Michel Temer, né, que a partir de então mudou totalmente o cenário político brasileiro. Né? E também a gente vai falar em outro vídeo para não ficar muito longo aqui. No dia 2 de novembro de 2017, pouco mais de um ano após, a ex-presidente argentina Cristina Kirchner foi denunciada em 3 processos judiciais por 2 suspeitos delitos de corrupção que nunca foram provados. Até a data que eu gravo esse vídeo, né, setembro de 2020, os crimes da Cristina Kirchner nunca foram provados. Né? E levanta a suspeita, né, de uma nova interferência judicial no processo democrático da Argentina, que todos sabem, depois disso ela passou por um governo de extrema direita na Argentina. Né? Em 24 de janeiro de 2018, o Tribunal Regional da Justiça de Porto Alegre ratificou, né, e aplicou a sentença no ex-presidente do país, Luiz Inácio Lula da Silva. O que é muito interessante é que o juiz que condenou o presidente Lula, o ex-presidente Lula, logo em seguida, menos de um ano após, ele se aliou ao principal dissidente político do ex-presidente Lula, e que supostamente perderia as eleições se o ex-presidente Lula estivesse em liberdade. Sem contar que o ex-juiz Sérgio Moro foi diversas vezes aos Estados Unidos, à CIA, em encontros nunca explicados, né? O que levanta fortíssimas suspeitas de que houve lawfare. E já tem diversos juristas que afirmam categoricamente que houve lawfare. E no dia 3 de julho de 2018, em um tribunal da Justiça Federal do Equador, foi editada uma ordem de prisão e captura internacional contra um ex-presidente, o Rafael Correia, e que foi em 14 de dezembro, que começou a ser perseguido no dia 14 de dezembro de 2017. E essa decisão ela veio em tempo recorde. Apenas 6 meses de oferecer a denúncia, ele foi condenado, né, e houve essa ordem de prisão decretada em tempo recorde no Equador, sendo também tido como uma prática de lawfare. E sabe qual é a coincidência de todas essas práticas que eu disse? Desde lá do governo de Campos Salles, da Guerra Civil Espanhola, da perseguição de Cristina Kirchner,
deposição da presidente Dilma no Brasil, prisão do ex-presidente Lula e também a prisão do ex-presidente Rafael Correa do Equador. O que tem de incomum é que todos os perseguidos eram políticos de esquerda. Toda essa perseguição foi feita dos partidários da direita dos respectivos países contra políticos de esquerda, o que evidencia claramente a prática de lawfare. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. É um tema que está amplamente em debate no mundo, muito importante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem e deixem nos comentários aí o que vocês acham da prática de lawfare, né? Que a gente troca uma ideia nos comentários, eu sempre leio todos. Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo.